Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Eu espero que muito bem e com muita saúde. Vamos iniciar hoje então a nossa aula de ciências, aula de número 28. Na tela, vocês podem observar um órgão, um dos órgãos mais importantes que nós temos no organismo. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse órgão, sabem a função dele e hoje nós iremos detalhar um pouco mais, pois iremos falar sobre o sistema cardiovascular. Vamos aprender um pouquinho então? Antes disso, vamos corrigir a atividade da aula anterior, que era sobre essas imagens e sobre o vídeo gravado pelas professoras Regina e Maria Cristina, da escola que está ali, ó, na tela, Escola Municipal Papa João 23, que tem um projeto Flores e Chás muito interessante e que deve ser divulgado e, por que não, disseminado para que outras escolas possam também realizar esse cultivo de flores que atraem abelhas e outros insetos polinizadores e os chás que podem ser consumidos pelos estudantes na escola e até em casa. No vídeo vocês veem imagens dos estudantes então preparando então o cultivo das flores e das ervas para os chás. Então, Escola Municipal Papa João 23. E a atividade baseada numa atividade que as professoras Regina e Maria Cristina já fazem na escola, que é um dicionário. Chamamos aqui de dicionário. O chá vem de chá, então dicionário de chás, onde era para nós elaborarmos conceitos, explicações, colocar imagens sobre o que você sabe e poderia também pesquisar, perguntar para alguém da família ou conhecido a função de algumas ervas que vocês já consomem e eu tenho certeza que faz muito bem e que são comprovados cientificamente. Então essas ervas aí foram citadas por vocês, estudantes da EJA, citadas e consumidas. Então, o boldo, a camomila, o capim-limão, o chá verde, a erva cedreira, a erva doce, a espinheira santa, hortelã, marcela e pata de vaca. Então, é para ter elaborado um dicionário, um dicionário sobre essas 10 ervas. Então, não recebi durante a semana nenhuma atividade realizada. Então eu vou deixar aqui em aberto para que vocês realizem e podem encaminhar então esse dicionário que eu mostro então na próxima aula. Comentamos também sobre a importância de uma função que nós realizamos automaticamente, involuntariamente, nem percebemos, mas é tão importante, que é o início da digestão, que é o processo da mastigação. Então, nutricionistas, médicos, esportistas, profissionais da saúde divergem sobre alguns alimentos que podem ser ou não consumidos em grande excesso, em pouco excesso, em que horário, mas uma coisa todo mundo concorda: mastigar o alimento é muito importante. Com tranquilidade, às vezes, aquele horário de almoço é corrido, você tem pressa e acaba engolindo sem mastigar, mas um alimento bem mastigado, ele acumula mais saliva, mais enzimas e a digestão é facilitada. Então é mais eficiente porque você absorve mais nutrientes do que quando você engole o alimento rapidamente em pedaços grandes sem a mastigação. Então a atividade também para a semana e para sempre, né, é mastigar corretamente durante um bom tempo para quebrar bem esses alimentos. Falamos também da saúde bucal, que é importante ir ao dentista, escovar os dentes, cuidar bem da nossa boca para evitar grandes problemas como gengivite, cárie. Então tem que cuidar muito da nossa boca, que tem a ver com a nossa digestão. É a entrada do nosso alimento de cada dia. Para iniciar a aula então sobre o sistema cardiovascular, olha este poema aí. Este poema é do Fernando Pessoa. Vamos ler? Se chama Auto
psicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Então, este poema é do Fernando Pessoa e fala do coração, né, que ele finge, ele conta. Então o poeta, ele escreve, finge uma dor que ele pode ter ou não, e o leitor, ele assimila e passa a sentir a dor dele, do poeta, do autor. E quem que vai então, né, entreter com a razão é o nosso coração, que muitas vezes é ligado ao emocional. Tem muitas falas sobre isso. Que dor no coração, ai meu coração, quase tive um infarto. Então o coração é um órgão muito popular, muito citado e que geralmente é ligado às emoções. E isso é verdade. Num susto, por exemplo, num estresse, o coração tende a bater mais rápido ou não. Então o emocional, algumas atitudes do dia a dia, elas atingem sim o nosso sistema cardiovascular, o nosso coração. E um pouquinho então sobre o Fernando Pessoa, o autor desse poema, Autopsicografia. Fernando Pessoa, ele nasceu então em 1888 e faleceu em 1935, muito jovem. Foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Então, como viram, Fernando Pessoa é um poeta português, e fica a dica então para procurar outras obras do Fernando Pessoa, um poeta tão importante, né, que escreveu muitas obras que vale a pena então procurar e ler. Vamos então falar do nosso sistema cardiovascular, onde o protagonista, o órgão principal é o coração. Vamos então entender o que significa a palavra cardiovascular, porque anteriormente esse sistema também era chamado de circulatório, que é onde o sangue circula no organismo. Hoje em dia, o correto é chamar cardiovascular. E qual o significado de cardiovascular? Então temos duas palavras ligadas, a palavra cardio e a palavra vascular. E qual é a origem das palavras? Cardio é uma palavra que vem da palavra grega cardias, e cardias em grego é coração. Então cardio é coração em grego de cardias. E vascular é do latim vasculares, vasculum, que significa pequenos vasos. Quando entendemos o significado de cardiovascular, nós já conseguimos saber quais estruturas formam esse sistema, que é o coração e os pequenos vasos, que são quem? Artérias, as veias e os capilares. Então esse conjunto de pequenos vasos com o coração forma esse sistema tão importante, fundamental para a vida, que é o sistema cardiovascular. E esse sistema, ele está ligado intimamente com outros dois sistemas representados na imagem. A terceira imagem é o coração, representando o sistema cardiovascular, coração e pequenos vasos ou vasos sanguíneos. E a primeira imagem representa qual sistema? Qual órgão está representado ali? Tem vários órgãos ali. É o sistema respiratório. E o segundo representa um outro sistema, que é o da alimentação, que é o sistema digestório. Então esses três sistemas, respiratório, digestório e cardiovascular, eles estão intimamente ligados. Então respiratório, digestório e cardiovascular.
E por que será que eles estão tão ligados assim? Um não funciona sem o outro. Um é fundamental para que o outro tenha eficiência e faça e cumpra o seu papel no organismo. Vamos entender por que então que esses três sistemas eles estão tão ligados. Eles são chamados sistemas de nutrição, que é o que nos dá energia. O respiratório, por exemplo, qual que é a principal função dele? É fornecer ao nosso organismo o quê? O que você respira? O que você está, né, assimilando, acumulando no seu organismo quando você respira? Você está respirando o gás rico em oxigênio. Então, pela respiração, você então inspira e o ar entra rico em oxigênio. Então já temos um ponto ali. O respiratório tem a ver com o oxigênio que nós inspiramos. O digestório, o que ele recebe do ambiente quando você se alimenta? São os nutrientes. Então, respiratório, oxigênio, digestório, nutrientes. Então, você no seu organismo tem oxigênio e nutrientes. E o que o cardiovascular faz? Ele transporta esse oxigênio e os nutrientes para todo o organismo. Então, todo aquele oxigênio que você inspira e o nutriente que você come através da alimentação passam pelo estômago ou pelo pulmão, no caso do oxigênio, e lá no pulmão e lá no intestino delgado é que eles vão para o sangue. E lá no sangue, o sistema então cardiovascular encaminha para todas as células nutrientes e oxigênio, gerando o quê? Energia, o que é fundamental para que a gente viva. Sem oxigênio e sem alimento, é impossível sobreviver. Então, o cardiovascular tem a função de transportar nutriente e oxigênio. E quais estruturas fazem parte, então, do sistema cardiovascular? Já foi falado. Vamos ver se vocês lembram? O principal é o coração. E o que é esse coração? O coração ele é formado por 4 cavidades. Pela imagem aqui é possível observar. Então, o coração ele tem 4 cavidades e 2 lados. O lado direito e o lado esquerdo. Separado aqui, ó. Ele é um músculo, né? Pelo lado esquerdo passa um tipo de sangue. Pelo lado direito, um outro tipo de sangue. E eles não se misturam. E qual seria a diferença entre o sangue que passa do lado direito e o sangue que passa pelo lado esquerdo? O sangue que passa pelo lado esquerdo, ele é rico em oxigênio. Vamos pensar, se ele vem para o coração rico em oxigênio, de onde que ele está vindo? Da onde que ele captou esse oxigênio? Dos pulmões. Então ele vem rico em oxigênio dos pulmões e vem para o coração. E por que ele não vai para o corpo direto, tem que vir para o coração? Porque o sangue precisa de impulsão. Então ele vem rico em oxigênio, quando chega no coração, o coração bombeia. Quando ele bombeia, o sangue vai rico em oxigênio para o corpo todo. Aí o oxigênio vai para o corpo todo. Quando volta, ele volta rico em quê? Gás carbônico. Aí ele vai pelo lado direito do coração, onde ele vai bombear de novo, um bombeamento um pouco mais, não tão forte. Aí ele vai para o pulmão de novo para encher de oxigênio. Então essa é a circulação. Ele vem do pulmão rico em oxigênio, passa pelo lado esquerdo, vai para o corpo, deixa oxigênio, volta rico em gás carbônico, e aí quando passa de novo pelo pulmão, ele recebe de novo o oxigênio e troca por gás carbônico. É um pouco complicado, mas é assim que funciona o nosso coração, que é essa máquina perfeita. Além do coração, temos também os vasos sanguíneos, representados então por todo o corpo, né? Então nós temos vasos sanguíneos por todo o corpo, artérias, capilares, que quando se ramificam lá nas pontinhas, chamamos de capilares, que são as artérias e veias mais fininhas, que são os capilares. Então, o que é o coração? É um músculo muito importante, ele tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada. E ele fica do lado esquerdo? Não, ele fica no meio
inclinado para o lado esquerdo. A maior parte dele fica do lado esquerdo, mas ele fica no meio, inclinado então para o lado esquerdo do peito. Então, essa então é a estrutura do coração. E a função do coração é bombear o sangue. Então ele bombeia todo o sangue rico em nutrientes e oxigênio para nos fornecer energia. Então a função dele é bombear o sangue. Ele é um músculo que bombeia. Então não podemos esquecer a função do nosso coração. E para onde que ele bombeia? Para todo o nosso corpo. Então todo o corpo precisa receber oxigênio e nutrientes. E por quê? Para garantir a nossa energia. Então juntando esses dois, temos então a energia vital, formando então os 3 sistemas de nutrição. E o sangue? O sangue, ele percorre todo o corpo. Vocês sabem quanto de sangue tem mais ou menos um indivíduo adulto no corpo? 1 litro? 2 litros? 10 litros? Em média, um indivíduo adulto, ele tem no organismo cerca de 5 litros de sangue, que é um líquido muito importante, que além de transportar oxigênio, nutrientes, ele também transporta hormônios, medicamentos, tudo que você ingere vai para o sangue, seja algo bom ou algo ruim. Olha só essa imagem. Essa imagem eu acho que todo mundo já viu e já passou por isso. É através do sangue que é possível realizar muitos exames para detectar muitas doenças, né? Então o sangue, ele é um indicador de alguma doença que você possa vir ou não, né? Porque o sangue também mostra se você está bem de saúde. Então o seu colesterol, triglicerídeo, número de células do sangue vão indicar muitas doenças que você pode vir a ter. Também precisa de bactérias, de vírus, protozoários. Tudo é possível através de exames de sangue. Pelo sangue, também é possível realizar doação. Essa imagem aqui representa os tipos sanguíneos. Você sabe o seu tipo de sangue? Será que é do tipo O, é do tipo A, é do tipo B, do tipo AB? Então, quando forem realizar o exame de sangue, vão verificar o seu tipo de sangue para verificar se você pode ser doador, receptor e para quem que você pode doar. Essa imagem aqui é bem simples e é de fácil entendimento. Olha só, temos os tipos sanguíneos e algumas setas indicando. A seta, ela indica para quem aquele indivíduo pode doar. Então, olha só. Se o indivíduo é do tipo O, ele pode doar para o tipo A, para o tipo AB e para o tipo B. Se ele é do tipo A, ele recebe do O e doa para o AB, além de doar para o A mesmo. E o B recebe do O e doa para o AB. Isso sem contar se é positivo ou negativo. Isso só o tipo sanguíneo. Mas tem que verificar também se é negativo ou positivo, que eu já vou falar sobre isso. Olhando essa imagem aqui, qual o tipo de sangue pode receber todos os outros? Que é o receptor universal. É o tipo AB. O AB recebe do O, do A, do B e também do AB. E qual que é o doador que pode doar para todos? É o tipo O. Ele doa para todos, mas só recebe dele mesmo. E a questão do positivo e negativo. Se a pessoa é do tipo negativo, ela tem que analisar, além dos tipos sanguíneos, ela só pode doar para quem é do tipo negativo ou positivo. Já o positivo só pode doar para quem é positivo. Então fica a dica para ensinar um pouquinho mais sobre transfusão de sangue, sobre doação e quem então pode doar para quem. Essa imagem aí mostra então uma doação de sangue, que é um ato muito bonito, um ato louvável e muito importante. Então é interessante que você procure aí na sua cidade algum lugar que possa fazer a doação de sangue e
salvar vidas. E que a doação, aqui está escrito, que é um ato de amor, que através da doação de sangue nós podemos salvar muitas vidas. Às vezes alguém sofreu um acidente e precisa receber sangue. Então o sangue ele é coletado, é verificado, é feito testes para depois verificar se ele é possível de ser doado ou não, da pessoa receber ou não. Mas é importante vocês perguntarem, se informarem de como é feita a doação, se você pode doar, quais são as pessoas que podem doar, tem alguns critérios de doação ou não, mas é um ato bem importante e que salva vidas. Falando em sangue, do que é formado o sangue? Então nós temos o plasma, que é a parte líquida do sangue, onde tem a água, né, a parte líquida. E aqui está separado, né? E nessa parte líquida tem 3 tipos de célula. Aqui na maior parte são os glóbulos vermelhos e aqui os glóbulos brancos e as plaquetas. Então o sangue tem a parte líquida, que é o plasma, e essas 3 células aqui, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Vamos entender um pouquinho a função de cada uma dessas células aí. Mas antes, você sabia onde é que essas células aí são produzidas? Da onde que vem as células? Quem produz? Será que é o coração que produz? Será que é o cérebro? Quem produz as células do sangue? As células do sangue são produzidas na medula óssea, dentro dos ossos, principalmente os ossos chatos, os ossos do quadril, os ossos do externo, que é esse osso aqui, então os ossos da bacia, que produzem as células sanguíneas. Nas crianças também são produzidas no fêmur, que é o osso da coxa, mas quando adultos são mais nos ossos chatos. São os ossos então que produzem as células do sangue. Você sabia disso? Sim? Não? É uma informação a mais. Os glóbulos vermelhos então, também chamados de hemácias. Então as hemácias são os glóbulos vermelhos e quando você faz o exame de sangue não vai estar escrito glóbulo vermelho, vai estar escrito hemácia. A hemácia então é uma célula do sangue, olha o formato dela, ela é formato achatado e ela não se reproduz, ela não transforma em outro porque ela não tem um núcleo com DNA, então ela sempre é produzida sempre pela medula óssea, mas ela não se reproduz. E ela então, ela é vermelha por quê? Porque ela tem um componente chamado hemoglobina, que é uma proteína. E essa hemoglobina que vai se juntar ao oxigênio para levar para todo o corpo. E por que a hemoglobina é vermelha? Porque ela é rica em ferro, deixando então o sangue vermelho. Então o sangue é vermelho porque ele é rico em hemoglobina, que é rica em ferro, que transporta então o oxigênio. E a principal função da hemoglobina são as trocas gasosas. Ela que passa lá nos pulmões, deixa o gás carbônico e retira o oxigênio. Então, o glóbulo vermelho tem a função de realizar as trocas gasosas. Eu vou passar um vídeo agora que mostra um pouquinho essa função das trocas gasosas. A troca que acontece lá no pulmão entre oxigênio e gás carbônico. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois à laringe e traqueia, e então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. Então, esse vídeo começou, foi o início do oxigênio entrando no corpo, até chegar lá nos alvéolos, que é aquela porção final dos pulmões. Agora sim, nesse segundo vídeo, é que vai aparecer então todo o processo da hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico.
Olhem lá os detalhes então, das hemácias passando pelos pulmões e realizando a troca. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão parcial dos gases e os gases envolvidos na respiração, o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Ok? Gostaram do vídeo? Foi fácil entender? Eu espero que sim. Continuando então, agora falando dos glóbulos brancos, são chamados de leucócitos. Então, os glóbulos vermelhos eram as hemácias, os glóbulos brancos são os leucócitos. É leucócito que vai estar escrito lá no seu exame de sangue. Tem vários tipos de leucócito, mas os leucócitos totais é um indicador de alguma doença ou não. Os leucócitos já foi comentado lá quando falamos de imunidade. Eles são as células de defesa. Então os leucócitos são as células que vão nos defender contra agentes infecciosos, como vírus, bactérias, protozoários, vermes. Então são eles que vão entrar nessa linha de defesa. Então os leucócitos. E por último as plaquetas. As plaquetas, elas têm mais ou menos esse formato e elas se direcionam para a região onde tem algum corte, algum ferimento. Por quê? Porque as plaquetas é que vão fazer a coagulação. Nessa imagem mostra elas fazendo uma espécie de uma rede em volta das hemácias, do sangue, ou seja, elas fazem uma rede impedindo o sangramento. Então quando você corta o dedo ou outra parte do corpo, as hemácias se dirigem para essa região e coagulam o sangue, evitando então o fluxo contínuo de sangue, chamado de hemorragia. Então, as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, fazem as trocas gasosas, transportam o oxigênio para o corpo. Os glóbulos brancos são as células de defesa e as plaquetas fazem então a coagulação, impedindo hemorragias. O exame de sangue, então, ele pode determinar algumas doenças. Vamos pensar um pouquinho, analisar algumas situações e vamos pensar o que essa pessoa pode ter. É claro que isso não é definitivo. O que vale é realizar o exame e levar para um laboratório e verificar. O que vamos fazer aqui é só uma amostra do que, através do exame, nós podemos detectar, certo? Primeira hipótese, número reduzido de glóbulos vermelhos. Quando o exame tem, lá no seu padrão, o número de glóbulos vermelhos ou de hemácias muito reduzido. O que essa pessoa pode ter? É uma doença que, para ela se recuperar, geralmente orienta-se que ela consuma alimentos ricos em ferro, para que possa produzir mais glóbulos vermelhos. Que doença é essa? É a anemia. Então, quando a pessoa tem anemia, os glóbulos vermelhos ficam em número reduzido. E ela precisa, então, fazer com que o organismo produza mais glóbulos vermelhos para que ela possa se recuperar dessa doença. Segunda hipótese, um número elevado, um número muito alto de glóbulos brancos. Lembrando que glóbulo branco é a célula de defesa. Se eles estão em grande número, o que significa? Que eles formaram um exército. Significa que a pessoa pode ter uma
infecção. Então, quando ela tem uma infecção, o organismo produz bastante glóbulos brancos, que são a defesa, para que possa, então, combater esse agente infeccioso. Terceira hipótese, o contrário agora, quando o número de glóbulos brancos reduz, que é a célula de defesa. O que acontece com a nossa imunidade quando a célula de defesa diminui em número? A nossa imunidade baixa. Então, olha que interessante, se está muito alta, é uma infecção. Se está muito baixa, a nossa imunidade está baixa. E é preciso verificar qual é o motivo, né? Tomar medicamentos, se alimentar melhor, praticar exercício físico, para que a nossa imunidade então possa se recuperar. E a nossa última hipótese é o número reduzido de plaquetas. A plaqueta é aquela que vai impedir o sangramento. Então, o que pode acontecer se a pessoa tiver com o número reduzido de plaquetas? Poucas plaquetas ou número reduzido. Ela pode ter, então, hemorragia, que são os sangramentos. Então, tudo isso é possível verificar através do exame de sangue. E muitas outras anomalias e doenças. Vamos, então, fazer uma atividade. Essa atividade será no caderno. Então peguem o caderno, escrevam ciências e a data de hoje. Nossa atividade será um ditado de palavras. Então, no caderno, número 1, ditado de palavras, que são 4 palavras. A, B, C e D. Então, escrevam lá, ditado de palavras, A, B, C e D. Então vamos então ditar as 4 palavras. Na letra A, escrevam a palavra anemia. Então, anemia, que é aquela doença quando a pessoa tem um número reduzido de glóbulos vermelhos. Então escrevam na letra A, anemia. Depois eu vou mostrar como se escreve, se você ficou com dúvida como se escreve anemia. A letra B é um pouco mais difícil, mas escrevam lá no caderno, na letra B, a palavra infecção. Letra B, então, infecção.
Na letra C, escrevam, são duas palavras. São imunidade baixa. Então, letra C, imunidade baixa. E a letra D, nossa última palavra, é a palavra hemorragia. Então, a letra D, hemorragia. Então, a letra A, anemia. Na letra B, infecção. Na letra C, imunidade baixa. E a letra D, hemorragia. Escrevam lá, hemorragia. Vamos então fazer a correção das 4 palavras ditadas. A primeira é essa aí, ó. Anemia. Olha como se escreve. A-ne-mi-a. E a segunda palavra, a letra B, era a mais difícil, que é a palavra infecção. Olha que tem um C e um C cedilha, tem acento no A, então infecção. Então, um tempinho para vocês copiarem ou corrigirem se cometerem algum erro. E as outras duas palavras eram a letra C e a letra D. A letra C, então, são duas palavras. Imunidade baixa. E a letra D, hemorragia. Olhem bem, escrevam no caderno, né, corrijam qualquer erro aí.
ok? Corrigido? A nossa próxima atividade, já que estamos falando de coração, sentimento, eu trouxe aqui uma história lá daquele livro Escrevivências em Contos de Fadas. Essa história foi escrita pela Geralda da Conceição Marques Cardoso, da Escola Municipal Anita Gärtner, e o desenho é do estudante Rafael Luan Cardoso, também dessa escola. Vamos ler então o texto Geralda e depois responder a uma atividade. Em uma cidade encantada chamada Guaracilim, perto do Vale das Fadas, nasceu uma linda menina com a pele morena e olhos de jabuticaba. Seu nome era Geralda. Sua mãe a amava muito, porém seu pai era muito ciumento. A mãe não aguentava mais os gritos de seu marido e fugiu para bem longe, deixando seus filhos para trás. Para a tristeza de Geralda, ela ficou sozinha com seu pai e seus irmãos. Seu pai a transformou em uma dona de casa. Aos 7 anos, Geralda já tinha que lavar, passar e cozinhar. Tinha que fazer tudo perfeito para não ouvir os gritos de seu pai. Passaram-se alguns anos e seu pai casou-se novamente. As coisas não podiam ser pior. Sua madrasta inventava coisas sobre ela só para o pai gritar com a menina. Um dia, quando estava chorando no milharal, encontrou um sabugo de milho. Ela achou diferente aquele sabugo, pois parecia ter rosto. Levou-o para casa e transformou em uma boneca. Ela não sabia, mas aquele sabugo era encantado. Toda vez que ela sentia tristeza ou medo, o sabugo se transformava em uma menininha. Essa menina se tornou sua grande amiga e ajudava Geralda a não sentir medo. Elas brincavam juntas quando Geralda tinha uma folguinha. Geralda não tinha amigos e não podia ir à escola. O pai dela achava que estudar era besteira e se ela aprendesse a ler e escrever, faria carta de amor para os meninos. O pai era muito ciumento e não queria que a filha namorasse. Sua bonequinha tentava mostrar as letras para Geralda e por causa do medo ela não conseguia juntar e formar palavras. Um dia, houveram muitos gritos na casa de Geralda. Ela, com muito medo, pegou sua boneca de sabugo e fugiu. A bonequinha a levou a um lindo jardim, o Vale das Fadas, e lá Geralda aprendeu sua primeira lição: ser feliz. Logo em seguida, aos 21 anos, ela conheceu seu príncipe, saiu do vale e foi morar em Curitiba, uma cidade bonita, cheia de magia das flores. Lá, ele e seu príncipe se casaram e tiveram 2 filhinhos. Geralda agora é muito feliz, não sente mais medo e pôde realizar seu maior sonho, aprender a ler e a escrever. E vocês acreditam que ela está indo muito bem? Geralda tinha um sonho. Ela nos contou um pouco da sua história. Então a nossa atividade é que vocês contem os seus sonhos e um pouquinho da sua história. Contem para nós a atividade para a semana e quem realizar pode encaminhar a sua história, seu sonho, que eu vou ler aqui nas próximas aulas. E fica para vocês, para finalizar, a imagem da doação. Doe sangue pela vida. Pensem nisso. Doar sangue salva muitas vidas. Muito obrigado e até a próxima semana.